na paz que esse ambiente nos traz. Nós vamos iniciar a nossa reunião e pedimos que verifiquem o celular se está no modo silencioso ou desligado. E vamos então, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo o Senhor por este dia, que para cada um de nós foi mais uma experiência, onde tivemos a oportunidade de verificar o nosso aprendizado através desta caminhada. Todos os dias nós buscamos o equilíbrio, buscamos envolver-nos na paz, em harmonia, mas nem sempre conseguimos este empenho. Com certeza, desejamos, mas precisamos fazer algo dentro de nós para conseguirmos mudar a nossa atmosfera íntima, realizar a nossa transformação através dos ensinos do Cristo, através da luz da doutrina dos Espíritos, que são os instrumentos que o nosso Pai Criador nos oferece para que possamos, cada dia, progredir um pouco mais. Que nesta noite, Senhor, a lição que for trazida para nós possa se colocar em nossos corações, apaziguando o nosso ser, acalmando a nossa atmosfera íntima, trazendo-nos, Mestre Jesus, a nossa paz. Que nós possamos, através dos Espíritos aqui presentes, responsáveis por esta reunião, envolver o nosso companheiro Francisco nesta paz que nós desejamos, para que ele possa ser incluído, inspirado e possa trazer para cada um de nós justamente esta mensagem que nos fará melhores. Que Jesus nos abençoe e que possamos, Senhor, iniciar a nossa reunião agradecendo a Deus esta oportunidade, a espiritualidade que presente. E a Ti, Mestre Jesus, fica conosco agora e sempre, graças a Deus. A palavra do nosso companheiro Francisco. Meus amigos, irmãos e irmãs, mais uma vez, boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus Cristo, o nosso eterno benfeitor, amigo incondicional, de todos os instantes das nossas existências, nos abençoe, que o seu amor envolva os nossos corações, criando aqui uma ambiência necessária para que possamos ter uma noite de reflexões bastante proveitosas para as nossas mentes e os nossos corações. Muita luz, muita serenidade e muita paz para todos. O tema para os nossos estudos e reflexões dessa noite é o do capítulo de número 5, quinto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Este é um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e por uma razão muito certa, porque também as nossas aflições também são muito grandes. Bem-aventurados os aflitos é uma das bem-aventuranças que compõem, juntamente com as outras bem-aventuranças, o conhecido e consagrado livro Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde o Divino Mestre Jesus Cristo, de uma forma simples, objetiva e direta, faz uma síntese de
leis morais que regem a evolução humana, que regem a nossa evolução. É uma beleza, é uma maravilha, que começa com a bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Estabelecendo assim, como base, como primeiro degrau dessa escada de ascensão na busca da nossa felicidade relativa, a humildade. Trazem muitas mensagens consoladoras, e realmente é muito consolador, mas também é bastante desafiador. Devido à sua beleza, à sua grandeza, ninguém mais, ninguém menos do que Gandhi nos disse que se perdesse todos os escritos religiosos e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nós, a humanidade inteira, estaríamos bem servidos só com esse livro, dado os ensinamentos ali inseridos nele pelo nosso Mestre Jesus Cristo. Na máxima do capítulo, Jesus nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Essas palavras do Mestre Jesus está transcrita no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. De fato, são palavras extremamente consoladoras, principalmente nesses momentos que nós estamos atravessando uma transição planetária, onde os nossos desafios, as nossas aflições, através das dores, angústia, mágoa, elas se afloram com mais facilidade. E nesse período, então, não só nesse, mas sempre, as palavras de Jesus, através do seu Evangelho, que é um tratado universal de paz, nos consola muito. Por isso, nós sempre devemos render graças a Deus, nosso Pai, por nos ter enviado Jesus, o nosso divino Mestre, o nosso divino pastor, e por fazer parte desse rebanho das suas ovelhas, e acreditar sempre no Mestre Jesus, nas suas palavras, que nos afiançou com toda a garantia que nenhuma das suas ovelhas se perderia. E isso nos reconforta muito, mesmo diante das nossas vicissitudes, das nossas dificuldades. Nós temos sempre esse pastor que irá nos conduzir a pastagens melhores, ou seja, a mundos, a condição melhor do que essa que nós vivemos. Jesus é o nosso modelo e guia. Modelo é aquilo que a gente copia, e guia é aquilo que a gente segue. O Evangelho é amor em sua expressão mais sublime. O Mestre deixou-se imolar, transmitindo-nos o exemplo da redenção pelo amor mais puro. Pastor do imenso rebanho, ele não quer se perca uma só de suas ovelhas bem-amadas, nem determina a morte do pecador. O Cristo é vida e a salvação que nos trouxe está na sagrada oportunidade da nossa elevação como filhos de Deus, exercendo seus gloriosos ensinamentos. Esse texto está aí no livro Paulo Estevam, psicografia de Chico Xavier, o seu mentor e está lá nas páginas 93 e 94. Então, o Cristo nos traz esse alento e a doutrina espírita vem ampliar cada vez mais o nosso entendimento, nos tornando cada vez mais esperançoso na possibilidade de ultrapassar e vencer as nossas dificuldades, esclarecendo que tudo que
nós passamos aqui nos momentos de aflições tem uma causa justa. Tudo que nós fazemos é a justiça de Deus, seja ela no tocante às dificuldades ou nas nossas alegrias. Justiça das aflições. Kardec aqui, com muita maestria, traz esse texto que irá nos facilitar muito o entendimento, principalmente das causas das nossas aflições. Não só as causas atuais, como das causas precedentes, as causas passadas. Vamos bater nessa tecla aqui com muita calma, porque é aqui que está a chave do entendimento de todo o ensinamento da doutrina espírita. É a chave, é a porta que a gente tem que transpor para entender de uma vez por todas o quanto Deus, nosso Pai, nos ama, nos concedendo, através dos processos reencarnatórios, a possibilidade de resgatar as nossas faltas e assim nos redimir e prosseguir a nossa caminhada na busca da nossa evolução moral e espiritual. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais seria um engano. Prosseguindo, mesmo com essa certeza do futuro, dificilmente se admite a utilidade de sofrer para ser feliz. Por que é que a gente tem que sofrer para ser feliz? Uns dizem que é para se ter mais mérito. Mas então vem um questionamento. Se é para se ter mais mérito, por que um sofre mais do que os outros? Por que uns nascem na pobreza extrema, na miséria, enquanto outros nascem cercados de todo o aparato, de toda a assistência, de toda a opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo? É uma zica danada. E para outros, parece que a vida é como se navegar num mar de rosas. Em todos os cantos, sempre ele encontra um sorriso. A fé no futuro pode consolar e levar a paciência, mas não explica essas anomalias, essas anormalidades que parecem desmentir a justiça de Deus. No nosso íntimo, na nossa consciência, Deus existe? Nós concebemos a existência de Deus? Claro que sim, Deus existe. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. E se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir com capricho, nem com parcialidade, com privilégio em detrimento de uns com os outros. Toda atitude de preferência, de privilégio, denota uma injustiça. E sendo Deus todo poder, toda justiça e toda bondade, ele não pode privilegiar ninguém que seja. Nós não temos capacidade de dimensionar, quantificar o número das virtudes de Deus. Não temos essa capacidade ainda. Nós não podemos, não temos conhecimento
conhecimento, nos falta sentido para ter essa compreensão. Nós efetivamente não sabemos tudo que Deus é, mas sabemos muito bem o que Ele não pode deixar de ser, que é justamente ser todo poder, toda justiça e toda bondade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, esta causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. Inicialmente, essa jornada evolutiva começou com Moisés, a primeira revelação divina, prosseguindo com Jesus, que nos legou, exemplificou e ensinou quase tudo, falou claramente. Mas essas questões da imortalidade da alma, da transcendência da vida, ele não pôde falar claramente. Muitos desses ensinamentos foram através das parábolas, da incapacidade intelectual do povo, de nós mesmos naquela época, de compreender todo esse ensinamento. E depois, 1800 anos após a vinda do Cristo, ele, como prometeu, nos enviou o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, que hoje vem nos esclarecer e vem nos colocar ao alcance dessa compreensão de muitas coisas que o Cristo não pôde revelar naquela época, através das revelações, através da voz dos Espíritos. Então, com relação às aflições, às dores, às dificuldades que nós passamos, tudo tem a ver, tem uma causa justa, né? Se não for dessa nossa existência de agora, com certeza são de existências pretéritas, de existências passadas. E aqui nós vamos ver as causas das aflições da nossa atualidade. Justiça, né? Causas atuais das aflições. As vicissitudes, as dificuldades da vida são de duas espécies. Tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente e outras fora dela, na vida atual, da nossa existência, e outras das anteriores. Remontando a fonte dos mares terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Vejamos uma relação. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Essa questão da ambição é muito séria, porque a gente, no sentido de se tornar livre e independente, fica ambicionando ter coisas cada vez mais. E muitas vezes, no sentido de nos tornar livre, nós nos apegamos, nós tornamos, pelo contrário, escravo por essa ambição. E aliada então ao orgulho, que juntamente com o egoísmo e a vaidade, são as fontes geradoras de todos os nossos males, fica muito difícil de caminhar pelo caminho do bem, sem vacilar, sem ter queda nenhuma. Então somos, por nossa culpa mesmo, é que nós falimos, é que nós caímos, nós tombamos. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, perseverança, má conduta, então, por não ter limitado os seus desejos. Desejo, como nós sabemos, é uma coisa do instinto, é insaciável, é um saco sem fundo.
Quanto mais a gente tem, mais a gente quer e vai colocando e nunca se satisfaz. E pela falta de perseverança, muitos desistem no primeiro obstáculo, já desiste da vida. Não gosta de desistir. E a indisciplina, a falta de ordem. Essa questão da falta de ordem nos leva a sofrimento, nos leva à ruína. Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade com as quais o coração nada tem a ver. Quantas uniões são fundamentadas na aparência, na indumentária, no estereótipo, no corpo, na beleza, e isso nós sabemos, é passageiro, é muito transitório. Depois aí dos 30, 40 anos, a gente vai desfigurando essa beleza física, ela passa mesmo. E hoje também se convencionou, equivocadamente, a se unir os casais com maior idade, dizendo que propicia melhor convivência pela maturidade. É um largo equívoco, porque a união a dois, essa construção, ela tem que ser feita junta. É o amor que se une independente da maturidade, independente da idade. Nesse quesito, a idade cronológica pouco importa. O que vale mesmo é a idade psicológica. Quantos casais jovens estão aí unidos, nos dando exemplo de grandeza, um está sempre subsidiando o outro, dando força, ampliando, e já tem casais de maior idade, mais elevada, que não tem essa constância, essa união com o amor. E esse tipo de união fatalmente está fadada a não progredir, a não dar certo. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade. Quando chega no tempo propício de colher aquela semeadura, ele se espanta com tanta falta de respeito e ingratidão. Infelizmente, no nosso convívio social, nós temos pessoas de origem de família muito humilde, muito simples, numerosa, que não teve na sua época, devido à falta de condição financeira dos pais, de dar tudo aquilo que o filho necessitava nas questões de moda, no caso. Mas não deixaram nunca, jamais faltar o essencial, o bem mais valioso que um pai pode transmitir para o filho: a honestidade, o respeito, a gratidão por tudo. E infelizmente esses companheiros, filhos de pais pobres, batem no peito assim, com toda a arrogância, dizendo assim: eu vou suprir, eu vou dar tudo aos meus filhos quanto meu pai não pôde me dar. E esquece que o maior valor foi esses valores morais que os pais deram. E quando chega então na hora da parte adulta, que vão precisar de ter esse convívio mais íntimo com o pai, vai sentir essa diferença de relação com o filho, sente essa diferença, esse desprezo, essa ingratidão dos filhos para os pais, porque não souberam dar uma boa educação. E todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes, pelas decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência e verão se o mais frequentemente não pode dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual.
O moral e o intelectual são as duas asas, as duas alavancas, os dois lemes que nos proporcionam manter em equilíbrio. Infelizmente, a condição intelectual, ela progride muito mais do que a moral. Daí nós vemos muitas pessoas, culturalmente, intelectualmente falando, extremamente evoluídas nesse quesito do conhecimento, mas de uma moral baixíssima, porque evolui muito na inteligência e esquece o moral. O ideal, sim, é que os dois possam manter um equilíbrio, procurar trabalhar na nossa evolução, tanto moral, tanto intelectual, como também igualmente moral. Causas anteriores das aflições. O sofrimento por causa anterior são frequentemente como os das causas atuais. A consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se for duro e desumano, ele poderá ser a seu turno, ser tratado duramente e com desumanidade. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Se for orgulhoso, poderá ser uma condição humilhante. Se for avarento e egoísta, poderá ser privado do necessário também. Se for mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, como é esse caso que nós comentamos. Esse mau filho do pai que foi mau filho, os filhos dele também vai ser também um mau filho para ele, com certeza. Assim se explica pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresentam a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, vê-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo do Espírito, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. Assim, aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Não existe injustiça nenhuma no tratamento, no acolhimento do nosso Pai Celestial. O que existe é uma infinita misericórdia que Ele tem e nutre por todos nós, filhos seus, e nos concede, através dos processos reencarnatórios, resgatar essas nossas faltas, refazer as lições mal aprendidas, e não nos condena irrevogavelmente nas nossas primeiras faltas. Vamos entender que tudo que nós passamos de aflição e dificuldade deriva de uma causa justa, porque Deus é nosso Pai e Ele é justo. E nos enviou o Cristo, então, para nos consolar, nos reconfortar, nos orientar, principalmente nesses momentos de dificuldades. Tenhamos assim mais perseverança, mais ânimo, sejamos mais resilientes diante das nossas vicissitudes, porque isso são provações, ou expiações, e tudo isso passa. E esse momento, por mais difícil que seja, ele também passará. Que Jesus, então, nos abençoe, nos fortaleça.